Então, pessoal, bom, ontem eu postei um vídeo porque eu falei sobre o caso do pai que matou o próprio filho, né? E eu perguntei lá qual a opinião de vocês. Na verdade foi ontem não, né? Foi antes de ontem. Ontem eu postei, foi o vídeo do Mandacaru, Ontem eu postei o vídeo da comparação, né? O Mandacaru e o Xique Xique. Esse foi antes de ontem, que eu mostrei o vídeo do caso do pai que matou o filho, uma criança de 5 anos, para se vingar da mãe do garoto, né? Da ex-mulher dele. Aí sim, neste meu vídeo eu recebi alguns comentários, e dentre esses comentários tem um comentário lá de um cristão, né? Ele me chama de burro porque eu disse que dentro da mitologia bíblica, da mitologia romana, melhor dizendo, porque a mitologia são as mitologias bíblicas, né? Na Bíblia não tem só uma mitologia, né? Tem a mitologia judaica, que é a mitologia hebreia, e tem a mitologia romana, né? Que são duas mitologias diferentes. Aí sim, na mitologia romana, o deus Javé, ele estupra a mulher Maria, né? A humana Maria. Isso eu deixei lá muito claro no meu vídeo, e o crente me chamou de burro por isso. Porque ele disse que Maria consentiu ser engravidada pelo deus Javé, né? Importante assim, não importa, como é que eu digo, não importa a forma como ele engravidou ela, né? Porque como eu falei, nas mitologias, os deuses, eles se transformam em animais, isso na mitologia grega, né? Transformam em animais, se transformam em nuvens, em chuva de prata, esse tipo de coisa, né? Para poder engravidar as mulheres. O que é isso? Isso são manifestações mitológicas, né? Essas coisas não são possíveis. Mulheres engravidar através de chuva, né? Engravidar através de nuvens, através de pássaros, né? Não existe isso. Os romanos, eles copiaram muito da mitologia grega para criar seus deuses, né? Nós não temos apenas um deus romano, nós temos vários, né? Inclusive eu citei o Paco. O Paco é um deus romano. Ele é idêntico, igual ao deus grego Dionísio. O Jesus, ele é uma mistura de deuses gregos com a ideia dos nazireus, judeus, né? Da mitologia hebraica, mitologia judaica. Então, na concepção do semideus Jesus, a Maria, ela foi engravidada pelo, segundo a mitologia, Espírito Santo, que é uma das manifestações do Deus Javé. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um pombo, né? É um pombo. Na mitologia grega, a personagem Leda, ela também é engravidada por uma manifestação de Zeus. E essa manifestação de Zeus é um cisne, ou seja, outra ave também, né? Algo muito comum. Você vê aí as comparações de uma mitologia para outra. Pronto. Então, na mitologia romana, o crente ele me chamou de burro porque eu disse que nessa mitologia o Javé engravidou a Maria de forma forçada, né? Ela foi violentada, eu usei a palavra estuprada. Aí o crente me chamou de burro por isso. Aí no comentário eu pedi para ele me mostrar na Bíblia, né? Onde é que diz que Maria concedeu, né? Ser engravidada pelo Javé. Se ele assistir esse meu vídeo antes, eu vou até dar uma colher de chá para ele, né? Ele pode buscar lá no livro de Lucas, logo no capítulo 1. Lá é a anunciação, né? O anjo, ele aparece para Maria para dizer que ela seria a mãe de Jesus. Ela seria engravidada pelo Deus Javé, para conceber um filho do Deus Javé. Aí naquela passagem, eu não me lembro muito bem as palavras, né? Porque eu não estou com o texto aqui. Mas ela diz assim, né? Aqui está a sua serva, que se faça em mim, que se cumpra em mim as suas palavras, coisa do tipo assim. A isso o crente quer entender que Maria concedeu, né, em ser engravidada pelo Deus Javé. Mas meu amigo, é porque o crente ele não entende de questões antropológicas, ele não entende de questões históricas. Vamos entender isso aqui, meu amigo.
Aqueles textos ali, eles foram escritos há muito tempo atrás, né? Há quase 2000 anos atrás. Aqueles textos eles foram escritos em gregos. E eles estão se referindo a uma mulher judeia, né? A uma mulher judia, melhor dizendo, né? Uma mulher judia. Naquela época ali, aquele povo, eles praticavam o casamento arranjado, que é quando os pais arranjam um marido para as filhas. A mulher, ela não tinha a opção de dizer se ela queria, se ela estava concordando, se ela aceitava ou não. Ela não tinha essa opção, ela simplesmente tinha que ser, entendeu? Tinha que fazer. Dentro do contexto bíblico, nós podemos ver isso na primeira parte. Qual é essa? É quando o anjo, ele anuncia que Maria vai ficar grávida do Espírito Santo. Maria vai ficar grávida de Deus, né? Ela vai ser a mãe do Jesus. Então, nessa parte aqui, nós já podemos perceber que não é uma opção. O anjo não chegou perguntando: olha Maria, você quer engravidar do Deus Javé? Você quer ser a mãe do Jesus, sabe? O Deus Javé, ele está com umas ideias aqui de engravidar uma mulher para poder trazer um filho dele para a terra, para depois ele matar ele, certo? Você quer ser a mãe dele? Não, o anjo não chega falando isso, né? O anjo chega para avisar que ela seria a mãe de Jesus. Ela seria engravidada pelo Deus Javé. Por quê? Porque não é da cultura daquele povo a mulher consentir se ela quer ou se ela não quer. Isso pela cultura do casamento arranjado, porque simplesmente o pai decide. Quem é o pai de Maria na mitologia? O primeiro pai é o Javé, né? Embora que ela tenha pais terrenos, né? Seres humanos, mas o Javé é o pai de todos. Então, na mitologia, ele é o pai de Maria. E tem a outra questão de que ninguém vai questionar a Deus, a não ser que a mitologia queira representar aquela pessoa como um herético, né? Como um herege, uma pessoa questionadora, uma pessoa descrente. E não é o caso de Maria. Dentro da mitologia, Maria é uma serva do Deus Javé. É uma serva judia, fiel, uma crente, ela não é uma rebelde, entende? Então, amigo, não existe o consentimento de Maria para a engravidar de Jesus. Simplesmente é um contexto antropológico, um contexto histórico, juntamente com o contexto religioso da aceitação do que vem de Deus, seja o que for, né? Você como um crente, você vai questionar a Deus? Você vai dizer: não, Deus, eu não quero isso aqui, eu não quero, não quero isso, não aceito. Não. Se o seu filho sofrer um acidente e o seu filho morrer no acidente, o que é que você vai dizer? Você vai dizer assim: essa foi a vontade de Deus. Você vai sofrer, você não vai ficar feliz com aquilo ali, mas você vai dizer: não, foi a vontade de Deus, Deus o levou para o seu leito, Deus o levou para os céus, Deus o recolheu. Não é isso que você vai dizer? Isso são contextos religiosos, meu amigo. E eu vi lá algumas respostas também a você, mostrando lá, né, que isso é mitologia, isso não é uma realidade. O problema do crente começa em ele achar que aquilo ali são seres existentes. Aquela Maria, ela nunca existiu. Aquele Jesus, muito menos. E aquele Deus Javé, pior ainda, entende? Isso é mito, meu amigo, é mitologia. Então, para você entender um pouco a mitologia, é necessário você entender um pouco a antropologia, né? Entender o comportamento das pessoas naquela época. Entender a ideia, para que aquela religião foi criada, baseada em quê, fundamentada em quê, quem criou, quem fundamentou aquilo ali, entendeu? É necessário compreender isso aí para você entender uma mitologia. Não são fatos reais, não são acontecimentos, tá bom? Então fica aí, se você assistir esse vídeo aqui, serve de instrução antes de você responder mais uma besteira lá no seu comentário, tá bom? Bom, agora eu vou falar do assunto do vídeo de hoje. Vamos lá. No vídeo de hoje, pessoal, que eu vi um pouco mais tarde aqui, tá difícil eu encontrar uma boa sombra, porque o sol tá... né, quando ele pega aqui na câmera, aí não fica bom, né? Deixa eu procurar aqui um local melhor. Vamos ver. Olha aqui no mato aqui. Eu ia gravar esse vídeo aqui em estúdio,
Mas aí eu pensei, não, eu vou gravar desse modo aqui, que tá tão legal. Ah, eu vou me sentar aqui. Tá tão legal, né? Gravar assim, eu vou gravar isso daqui assim. Aí sim, pessoal. O meu vídeo de hoje é para falar sobre um caso, né? Um caso que ele está repercutindo agora nas redes sociais, apareceu recentemente aí, em algumas mídias, jornais e blogs e tal, né? Mas esse caso, ele não é recente. Esse caso ele aconteceu em 2015, que é o caso de uma mulher que ela sobreviveu a uma queda de 1.200 metros de altura. Por que ela caiu dessa altura? Bom, ela caiu de um salto de paraquedas, porque o marido dela, ele chamou ela para saltar de paraquedas. E por causa de alguns acontecimentos, o paraquedas dela não abriu corretamente. Parece que abriu parte, eu não sei com tanta exatidão, né? Uma informação aparece de um jeito, outra informação aparece de outro. Mas enfim, eu quero que primeiro vocês assistam esse vídeo aqui, certo? Aí depois eu comento em cima. Vai lá, assiste o vídeo aí. A gente vai falar agora de um caso real, mas que foi preso. O Caio falou que foi preso, graças a Deus. O caso que nós vamos falar agora parece, na realidade, filme de suspense. É que uma mulher faz um salto de paraquedas, mas o equipamento não abre. Eu tenho medo danado disso daí. E de forma surpreendente, ela sobrevive à queda. Imagina só, saltou de paraquedas. O paraquedas não abre. Puxa o reserva, também não abre. Olha ela aí, ó. Essa moça que você está vendo na tela do nosso programa. Só que ela cai, não sei a altura, mas a Lívia vai falar, e ela consegue sobreviver. Só que houve uma reviravolta no caso. E essa reviravolta ela jamais poderia imaginar. Eu confesso a cada um de vocês que estou realmente assim, querendo entender o que aconteceu, que parece que o paraquedas dela foi sabotado. Mas sabotado por quem, minha querida amiga Lívia Zanolini? Vamos lá. Depois que o paraquedas, o equipamento de paraquedas não abriu, a mulher caiu de uma altura, como você perguntou, de 1.200 metros, Marcão. O que, segundo especialistas, torna o fato de ela ter sobrevivido um milagre. Um milagre. O solo macio, o peso corporal baixo, a gente viu imagens, é uma mulher magra, e a posição da queda são apontados como possíveis explicações para o fato de ela não ter morrido com esse impacto. Mas o mais impressionante vem ainda depois da queda, quando os técnicos foram averiguar o equipamento para entender o que aconteceu, descobriram que não foi um acidente, que foi o que você disse agora há pouco. Realmente, os paraquedas haviam sido adulterados. Só que olha o detalhe dessa história. Sabe quem é o principal suspeito de ter adulterado o equipamento? O marido, Marcão, na época. Que inclusive, olha só, que inclusive havia dado o salto de presente para ela. E aí, graças a Deus, ela sobreviveu. E aí o que acontece? Como eu sempre falo aqui no programa, não existe crime perfeito, né? Tudo foi descoberto. Bom, você assistiu o vídeo, não é isso? Então, o vídeo mostra aí o caso dessa mulher, que isso aconteceu em 2015, não foi agora, certo? Ela sobreviveu a uma queda de 1.200 metros de altura, mas nessas circunstâncias aí, mostradas aí, certo? Essa mulher, ela sofreu aí um atentado, né? O próprio marido dela, ex-marido, ele tentou matar esta mulher. Ele tentou matar ela de uma queda, de um salto de paraquedas, né? A mulher confiou demais em seu Deus, né? Em seu protetor, em seus anjos. Inclusive, nos comentários desse vídeo, existem vários comentários de pessoas dizendo que isso foi um livramento de Deus, né? Deus mandou o seu anjo. Esta mulher tem anjos protetores fortíssimos. O que é que nós podemos ver aqui neste vídeo, pessoal? Nós podemos ver a atribuição dos acontecimentos naturais aos deuses. O cristão, ele diz que foi Jesus que salvou ela, foram anjos que salvaram ela, foi o Deus Javé dos hebreus que salvou ela, foi o Jesus romano, né, de Roma, que salvou ela. Já em outras culturas, por exemplo, no hinduísmo, eles dizem aí que foi graças a Brahma, né, que salvou ela, o Brahma, foi o Vishnu, né, que salvou essa mulher aí, foi o Ganesha, foi qualquer uma da penca de Deus hindu, né?
qualquer um da penca de Deus hindu que salvou essa mulher aí. Já o indígena, ele fala que foi alguma entidade da natureza, né? Algum deus que o indígena ele acredita. Então ele vai citar ali nome de algumas das entidades da religião dele, né? Então é assim que os deuses eles se sustentam, pessoal, nas atribuições indevidas. Desse jeito eu também posso ser Deus. Eu salvei essa mulher aí. Agora você vai dizer, me prove como foi que você salvou essa mulher aí. Aí eu pergunto para você, me prove como foi que o seu Deus salvou essa mulher aí. Quando você trouxer as provas de que o seu Deus salvou ela, aí eu apresentarei as minhas provas de que eu salvei ela. Até lá, não dá para saber se foi o seu Deus ou se foi eu que salvei essa mulher aí. Entende? É só pensar, meu amigo. É só raciocinar. A cada avanço da ciência, Deus descobre um milagre novo. Deus descobre como fazer as coisas. Por exemplo, na época de Jesus, supostamente na época de Jesus, né, a gente está se baseando no calendário gregoriano, que traz o antes e o depois da Era Comum. Jesus não sabia nem mesmo que tinha um cérebro, né? Aquele pessoal nem mesmo sabia que tinha um cérebro. E várias passagens da Bíblia traz essas atribuições, né? De que o pensamento, as ideias, o comportamento estava atrelado ao coração e não ao cérebro, né? Eles não sabiam que tinha um cérebro dentro da cabeça. Eles pensavam que a cabeça era só para colocar os olhos, o nariz e a boca e separar as orelhas, né? O Jesus ele pensava que era assim, a cabeça era só para isso. Ele não sabia que tinha um cérebro dentro. E várias outras coisas, né? Por que isso acontece? Por que é que os deuses são tão ingênuos, né? São tão ignorantes? É porque os criadores dos deuses são ingênuos, são ignorantes. Eles não foram pessoas de um conhecimento avançado. Embora que existissem filósofos naquela época, a filosofia ela está baseada em seus conhecimentos, em seu tempo. A filosofia, ela cria ideias em cima daquilo que o homem já acessou, daquilo que o homem já conhece. Por exemplo, nós podemos usar a filosofia, baseando-se no nosso conhecimento científico, para dizer que pode haver diversas outras civilizações por aí no universo afora. Mas nós temos uma prova de que realmente existem essas civilizações? Não temos. Nós temos indícios, né? Nós temos indícios, porque existe a vida aqui, existe tudo isso aqui, então nós podemos usar a filosofia para chegar a uma conclusão de que a possibilidade de vida fora da Terra é gigantesca. Outras pessoas vão querer usar outras questões do conhecimento que nós temos hoje para dizer que esse número seria mínimo ou até mesmo impossível. Aí daí vem os debates, né? Daí vem as divergências entre os pensamentos, entre as ideias. Isso é filosofia. Então, naquela época, aquelas pessoas não poderiam ter um bom entendimento a respeito da biologia, do próprio corpo, porque eles não conheciam. Eles não entendiam, não tinham conhecimento a respeito. Como é que eles iriam saber? Entende? Logo, os deuses só conhecem aquilo que o ser humano conhece. O Deus Javé, por exemplo, ele criou a terra de Israel, ele criou as terras vizinhas, ele criou aquele tipo de coisa ali. Ele não criou o planeta Terra, ele não criou o universo. Por quê? Porque os criadores do Deus Javé não sabiam que existia um planeta, que a Terra era um planeta. Eles não sabiam disso. Eles não sabiam que existiam outros planetas aí, por aí afora. Ele não sabia que o Sol era uma estrela e que, semelhante ao Sol e muito maiores que ele, existiam várias por aí no universo. Eles não sabiam disso. Logo, o Deus daquele povo jamais poderia ter criado esses astros, jamais poderia ter conhecimento a respeito dessas coisas. Assim como você vê que eles não tinham conhecimento a respeito do mundo microscópico, a respeito das bactérias, dos vírus. Eles não tinham nenhum conhecimento a respeito disso, pessoal. Essa mitologia aí, ela surgiu, por exemplo, a dos judeus, né, a hebraica, ela surgiu há mais ou menos aí 2.800 anos, 2.600 anos, né, nesse contexto aí. Porque a mitologia ela não é criada a partir de um ponto ali, né, ela já vem sendo formulada através de outras culturas, né, como você vê aí o cristianismo, né, o cristianismo que surgiu aí há cerca de 1.800 anos, 1.700 por aí, né. O cristianismo ele é criado em cima de duas mitologias, da mitologia judaica e da mitologia grega.
Então você vê aí as mitologias sendo criadas, elas surgindo a partir de outras mitologias. Então, você, a partir dessas coisas aí, você vê que os deuses eles estão limitados à sua época, estão limitados ao conhecimento de seus criadores. Até hoje, os deuses de todas as religiões eles estão sendo construídos. Porque, por exemplo, hoje você atribui o universo, você atribui tudo a Deus. Quando um médico consegue fazer uma cirurgia e salvar uma vida, você atribui aquele conhecimento do médico ao seu Deus. Mas o seu Deus não sabia nem que existia câncer. Sim, na época, supostamente, que Jesus poderia ter existido, né? Claro que não existiu. Existia câncer, pessoal. Naquela época existia câncer e não há nenhuma menção na Bíblia de câncer. Na época do Antigo Testamento existia câncer e não há nenhuma menção na Bíblia de câncer. Eles não sabiam que existia isso aí, tumores internos. Eles não sabiam que existiam essas coisas, pessoal. Eles poderiam ver um tumor se esse tumor fosse externo, ou se esse tumor fosse subcutâneo, né? Abaixo da pele, mas em cima dos músculos. Aí eles conseguiriam ver esse tumor, porque está ali o volume, né? Mas caso contrário, um tumor interno, jamais eles iriam saber que existia. E isso é fato, já existia. O câncer existe, pelo que nós sabemos desde a época dos dinossauros, que existe o câncer. E o câncer dá em qualquer ser biológico, até numa planta. Então não ia ser diferente nos seres humanos. E Jesus sabia? O Deus Javé sabia? Não, né? Ele não menciona nada disso. Não é porque não mencionava que ele não sabia. Meu amigo, é mitologia. São os seres humanos que estão escrevendo. E eles escrevem aquilo que eles sabem, aquilo que eles conhecem. Então tá aí, pessoal. Mais um vídeo, né? O caso da mulher aí não foi uma ação de um deus, uma ação de uma divindade, é um caso natural. Ela sobreviveu por causa do peso dela, né? Uma mulher magra. Ela sobreviveu por causa dos equipamentos de proteção, que ela estava com eles, né? Mas devido à altura que ela caiu, ela sofreu diversas fraturas pelo corpo, mas sobreviveu. E isso é impossível? Não, não é impossível, visto que aconteceu. Já aconteceu de pessoas cair de 14º andar de um prédio sem proteção nenhuma e sobreviver. Já aconteceu de uma pessoa levar um tropeço, bater a cabeça e morrer. Entende? Isso são coisas que acontecem, pessoal. Isso são coisas possíveis, são coisas naturais, não são coisas sobrenaturais. O ser humano tem que parar de chamar de sobrenatural aquilo que ele achou extraordinário, aquilo que o surpreendeu. Não, meu amigo, apenas você não tinha visto um caso similar antes, apenas não é algo comum, mas não é sobrenatural, não é milagre. Seu Deus não está fazendo nada, porque ele só está na sua cabeça. Não, mas tem uma coisa que seu Deus está fazendo, é tirando o seu senso crítico e neutralizando a sua inteligência quando o assunto é religião, quando o assunto é Deus. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu!